Bom, a gente pode dizer que som diegético é o som que acontece, que é gerado de dentro da história, do mundo fictício da história, e que é ouvido pelo espectador ou jogador e também pelos próprios personagens. E o som extradiegético ou não diegético? Seria aquele que é ouvido, que é gerado no mundo real? Mais ou menos, né? Tipo, se um personagem de um filme está ouvindo um rádio enquanto trabalha, ou tocando violão com o seu cachorrinho ali do lado, ou até conversando com os amigos em uma festa, enquanto uma banda toca lá no fundo, isso tudo é um som diegético, beleza? Ficou bem claro, tranquilo, né? Agora, quando a gente fala do som extradiegético, a gente está falando de algo que não faz parte da narrativa, mas que está naquele filme, naquele jogo, de alguma forma. Que é ouvido pelo espectador ou pelo jogador, mas não é ouvido pelos personagens do filme, do jogo. Mas como que ele estaria no filme ou no jogo sem ser diegético? De forma mágica. Eu gosto de falar que é de forma mágica, tá? Não é nenhuma magia, não. Mas a sensação que a gente tem é sim muito mágica. É aquele som que tá lá para dar profundidade para a cena, para enfatizar a emoção da cena, de um personagem, de um momento da história e fazer com que o espectador ele sinta aquela emoção. Esse som ele não é ouvido pelo próprio personagem, mas apenas pelo espectador. Um outro exemplo é quando em uma batalha entre dois exércitos, né, cada um apostos em uma extremidade de um campo, de repente ambos os comandantes indicam o ataque e todos os soldados saem em disparada, né, um exército na direção do outro, com suas espadas nas mãos, o espectador vai escutando aquele som, né, você vai escutando aquele som estrondoso dos passos, de centenas, de milhares de soldados, né? O som das armaduras, das espadas, dos escudos, aumentando de volume à medida em que vão se aproximando, né? Cada vez mais forte, cada vez mais alto, quando de repente os soldados se encontram ali, se chocam, né? Inicia uma música épica, bem ritmada, com tambores fortes, sons graves e contínuos, notas agudas, incisivas, cortantes ali, os soldados se destruindo, se mutilando, né? Sangue para todo lado. Os efeitos sonoros eles ficam um pouco mais baixinhos, né, do que antes dos soldados se encontrarem, dando lugar para aquela música estrondosa, né? E aí você vai junto com a cena, com a ação, com toda aquela emoção, se contorce na poltrona, né? Agora repara, tem um pequeno momento aí para a gente dar uma analisada. Na verdade tem vários, mas na direção do que a gente está falando sobre a música extradiegética, o som extradiegético, tem um momento aí com alguns pontos bem importantes. Primeira coisa, quem em sã consciência iria lá para o meio da batalha com instrumentos musicais e começaria a tocar? Ali, na hora que o pau está quebrando, no momento em que aquela galera toda começa a se matar. Tudo bem, eu sei que em guerras haviam sim alguns músicos tocando seus tambores, cornetas e tal, né, para ajudar a dar ritmo e motivação aos soldados, tanto nas marchas quanto em alguns momentos antes das batalhas. Mas eles não iam lá para a linha de frente, para o meio da briga. E não era uma orquestra com aquele som tão estrondoso como eu falei no exemplo, não. Era um ou outro músico com seus tambores, cornetas, né, indicando uma tática, ditando um ritmo ou um novo movimento. E mais, você percebe que eu falei que os efeitos sonoros eles foram aumentando de volume e ganho antes dos exércitos se colidirem, e depois, quando a música estava rolando, esses mesmos efeitos sonoros eles ficaram mais de fundo e a música completamente em primeiro plano. Os sons das espadas, dos gritos, dos ossos se quebrando, dos escudos e das armaduras não traria mais realismo para a cena? Então por que a música, que nem está lá, ela é extradiegética, tomou a frente de tudo? Justamente porque realismo demais nem sempre traz realismo. Nem sempre traz o real sentimento relacionado àquele momento da história, que carrega consigo muito mais do que os olhos estão vendo. Magia.
Esses mesmos exemplos servem para os jogos digitais também, tá? Esse aqui, por exemplo, cai como uma luva. Nesse caso, e é claro que a gente teria que analisar todo o contexto da história, da narrativa, foi uma cena separada de um contexto geral. Mas nesse caso, a intenção é passar a emoção daquele momento, daqueles personagens. Apelar para a lembrança do espectador quanto à história de cada soldado. Como se o espectador estivesse ali na cabeça daquele personagem, sentindo a dor dele, da perda da sua história, da sua família, né, que ele deixa para trás, do que ele tem para conquistar, e não apenas o medo de morrer, de sentir dor, a sensação da dor por si só. O desconforto em ver sangue, de ver um membro sendo cortado e tudo mais. E até, de repente, algo que poderia acontecer se não fosse a presença da música extradiegética no lugar do som diegético, dos ruídos de som diegético, do som real, tirar o foco da atenção para a história do filme e direcionar ela para a sensação daquele acontecimento em uma situação real. Percebe a diferença?